Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Heloísa Pedrosa, que começa agora. Você está nos acompanhando pelo canal 32.1 TH+ TV e também pelo canal 522 da Claro e, lógico, pelo YouTube, que é o canal Heloísa Pedrosa. Já tem o nosso telefone do programa. Obrigada que você está nos mandando aí dicas incríveis, dando aí sugestões para a gente trabalhar com pautas no programa. Lembre-se que o nosso telefone é o 16 98123 4000. E vamos lá que o programa hoje tem várias pautas muito legais. A gente foi fazer uma visita para conhecer e quero trazer muito mais sempre que possível aqui para o programa, essas que são figuras icônicas da nossa cidade de Ribeirão Preto. A gente foi conhecer o alfaiate Senhor Zezinho, lá do Espaço Homo. Conhece? Se não conhece, vai amá-lo. Também tem hoje Dicas da Nutri. Vivian trouxe para a gente aí umas respostas a perguntas que foram feitas a ela e eu tenho certeza que algumas dessas perguntas podem ser suas. Pílulas durante o programa, acompanhe. E ó, inaugurou, aliás, né, esse que é um bar querido, mas que estava aí passando por boas mudanças e agora reabre ao público o bar Toca do Urso, isso mesmo, estivemos lá, vem com a gente, tem muita entrevista bacana. E para você que ama as dicas da doutora Odinê Bechara, hoje é dia, vem comigo que tem dica de saúde e dica boa, porque ela é incrível. Tem comida de boteco na área? Tem sim, hoje a gente vai conhecer o Bar do Jefferson, vai conhecer num bate-papo muito legal com ele a apresentação do petisco concorrente ao Comida de Boteco, vem! Confiança eu tenho de sobra. Não pintou como um sonho, não. E quando o assunto é sorriso, eu só confio na Oral Unique. Só ela sabe como me fazer feliz. Estrutura moderna, equipamentos de última geração, tratamentos inovadores e implantes, profissionais altamente qualificados. São mais de 300 unidades por todo o Brasil. Tem sempre uma bem pertinho de você. Vem conhecer o poder de um sorriso. Agende já sua consulta. E vem comigo para todo mundo, porque assunto com a nutricionista é pergunta, é ela, a Vivian Conhete, que volta para o programa para trazer para a gente muita novidade. Você está bem, Vivian? Eu estou muito bem, obrigada. Tá sempre linda, sempre obrigada pelo simpática. convite. Uma agenda dificílima, mas agora encaixou e eu não quero perder tempo. Hoje a Vivian está aqui porque a gente tem perguntas e que eu tenho certeza que alguma delas pode ser sua e durante o programa são pílulas, então fica com a gente acompanhando a programação. Vivian, vamos embora para a pergunta? Bora lá. Então bora lá. Primeira delas. Oi, Elô, é verdade que se tirar o glúten melhora o intestino? Olha que pergunta interessante, né? Aí posso completar? Essa favor. história do glúten, eu sou uma das pessoas que resolveu encarar que o glúten tem que sair fora, porque tem exatamente a ver com o intestino, mas eu não sei muito bem qual é a explicação que ajuda a gente a entender por que algumas pessoas esse negócio de glúten não está dando certo, Vivian? O glúten, basicamente, ele é uma proteína presente na farinha de trigo, né? No trigo especialmente. Tem outras fontes também, mas a principal fonte de glúten da alimentação seria a farinha de trigo. E o que a gente observa na prática de consultório é que realmente na retirada do glúten, algumas pessoas relatam uma melhora muito grande com relação a sintomas intestinais e até na saúde de uma forma geral. Só que quando a gente vai para o campo da internet, é muito comum acontecer uma coisa com quem está em casa, que é assim, mas fulano falou que não tem nada a ver, ciclano fala que tem que tirar. Hoje em dia é importante você saber que na internet a gente não vai ter um consenso, tá? A gente não tem... Isso é muito bacana, né? Não tem consenso ali é terra de e mesmo disputa de opiniões, entre né? os profissionais também não tem consenso, né, com relação ao glúten. Mas o que eu costumo falar para os pacientes é uma coisa muito legal, que eu gosto também de filosofia, você sabe, a gente sempre tem conversas muito profundas, e Platão falava uma coisa muito legal, que é assim, a gente precisa ser um pouco médico de si mesmo, né? Afinal, é a gente que mora na nossa pele. Então, o que eu costumo indicar para os pacientes é que realmente, se você tem uma doença inflamatória intestinal, como que a gente identifica isso? Às vezes a pessoa tem muitos gases, tem muita distensão abdominal, que é aquela barriga mais inchada, mais distendida, né? Vale a pena sim você fazer a experiência de tirar o glúten da sua alimentação. E parece uma coisa difícil, mas à medida que a gente vai praticando esse estilo de vida, vai ficando mais fácil, né? Vivian, mas o glúten seria parecido com alguma coisa do tipo alergia? Porque eu sempre percebi que o problema não era porque eu comi 4 fatias de pão que eu me sentia
mal, era o fato de ter comido, às vezes, um pedacinho de nada de pão e aquilo já era a presença do glúten no organismo. Ele é meio igual isso, como se fosse uma alergia? É como se o contato com a substância e não com a quantidade? É como se nós tivéssemos aí 3 categorias, tá? Existem os celíacos, que são as pessoas que já nascem com essa dificuldade. Digerir, né? Exato. Os celíacos, isso é identificado geralmente logo na infância, porque a criança já manifesta e são sintomas muito acentuados. Então, os celíacos é um público que sempre existiu e, obviamente, estes devem ficar sem glúten. Antigamente eram apenas 2 categorias, os celíacos e as pessoas que não tinham nenhum problema com glúten. Só que com o tempo e atualmente existe uma terceira categoria, vamos dizer, intermediária a esses 2 polos, que é justamente a sensibilidade ao glúten. Então, nesse caso, pequenas quantidades já poderiam ser o suficientes para a pessoa manifestar esse sintoma. Mas volto a ressaltar, a melhor coisa é você fazer o teste para com você, porque algumas pessoas podem não sentir tanta diferença, nesse caso são pessoas que têm uma tolerância maior, e para algumas pessoas, hoje mesmo eu compartilhei um relato aqui com a Elô muito legal, que uma paciente de 70 e poucos anos, ela me ligou para contar que ela já está com poucos dias 80% melhor dos sintomas que vinha apresentando somente com a retirada do glúten e do leite. E para você, o glúten faz diferença? Ele altera para você? Você se sente afetado, incomodado? Sintomas como o que a Vivian trouxe aqui? Conta pra gente aqui no WhatsApp, 981234000. Quero saber. E vamos que daqui a pouco tem mais pergunta, tá bom? Vamos lá. Matar a fome, Caldeirão Furado, restaurante Choperia. Muita variedade de pratos, a comida caseira com aquele tempero muito gostoso e a suculência que faz a diferença de um bom prato. Porções deliciosas para toda a família. No Caldeirão Furado você mata a fome porque as porções e assim como os pratos servem muito bem. Venha para o Caldeirão Furado no Shopping Iguatemi, Shopping Santa Úrsula. Saúde e bem-estar, a gente já começa hoje. Primeiro, ovacionando em palmas, com grande alvoroço, porque estamos comemorando, através da nossa querida doutora Odinê, o dia do acupunturista. Parabéns, querida, que Obrigada. Deus continue te abençoando nessa que é uma missão, né? É uma missão. Com muito aprendizado, muita técnica, é uma forma sensacional. Ai, obrigada, sempre... É com muito carinho, né, que a gente... Qual foi o dia exato do dia da acupuntura? Dia 23. É 23 é dia do acupunturista. Março. Olha aí, anota. Odinê, seja bem-vinda para mais um bate-papo aqui com a nossa coluna sobre saúde e bem-estar. E hoje eu quero falar de um assunto que eu sei que muitas pessoas têm muitos mitos, tem muita conversa em torno dessa temática, que é a respeito do sono. Afinal de contas, começa contando para a gente a história do que é um bom sono. O que dizer que é um bom sono? Dentro do seu trabalho, da sua percepção de saúde e bem-estar. O sono, Heloísa, é algo que precisa ser reparador, restaurador. Então, ele é um dos pilares mais importantes dentro da medicina do estilo de vida, tá? Então, o que acontece? Essa medicina, hoje, estuda muito a epigenética. E o que é isso? Isso aí significa o quê? O nosso estilo de vida, os nossos hábitos. Ter um bom sono é um bom hábito, ele muda muitas vezes a nossa expressão genética. Então é um assunto muito rico. Isso, muito rico e assim, que tem que ter um olhar multiprofissional, tá? Então é muito importante quando a gente recebe um paciente, nesse caso, por eu ser dentista também, isso me facilita um pouco. Quando a gente recebe um paciente que vai fazer uma anamnese, um questionário, né, baseado tanto na medicina chinesa quanto em todos os problemas que ele possa vir ter, se tem uma comorbidade, que é uma doença associada ou não, se ele tem insônia ou não, se ele usa um CPAP, que é um aparelho que quem tem apneia usa, se ele ronca, né? Tudo isso é muito importante que numa anamnese eu saiba, tá? Independente de eu estar fazendo nele um questionário com a medicina chinesa ou...
Quando a Odinê comenta da anamnese, para quem às vezes até estranha a palavra, é que ela tem que fazer uma investigação. É mais do que isso, né? Ela vai avaliando e investigando. Vou investigar. E como ela é da saúde integrativa, né? Exatamente. Nada fica solto nesse quebra-cabeça, que é o que eu amo no seu trabalho, Odinê. Exatamente. Então, diante de tudo isso, a gente começa a tratar o paciente e esse equilíbrio energético, né, é muito importante dentro da medicina chinesa, que é o que a gente pode fazer, por exemplo, para ajudar o paciente com a acupuntura, tá? A gente vai observar quais são os elementos que estão em desequilíbrio energético, tá? Vou te dar só um exemplo. Se o paciente tem um problema, por exemplo, que ele tem uma insônia, mas que ela é frequente, ele tem uma fragmentação do sono, que é sempre às 3 horas da manhã, o que acontece? Isso é um indício de que o fígado dele não está legal. Energeticamente, ele está com estagnação. Tá? E aí a gente vai investigar e restabelecer esse energético, para que não aconteça alguma coisa. Mas dentro desse quadro todo, a gente vai estar observando a possibilidade e a necessidade de estar enviando ele, ou orientando, indicando para um outro profissional, um médico para fazer uma polissonografia, ou, se for o caso, um dentista que tem a odontologia do sono, que é muito importante, mas que a gente tem como ajudar o paciente, com certeza. Até por conta de ansiedade, irritabilidade. Quando você não dorme bem, gente, o que acontece? Você não perde o bom humor no outro dia? Sim. Você fica mais sensível a tudo, né? A tudo, né? A tudo, isso é real, né? A alimentação também é muito importante, a dietoterapia chinesa, né? A gente tem essa coisa agora, a gente vai entrar no outono, então, que cuida da imunidade também, está tudo relacionado, porque o pulmão e o intestino, entre um período das 5 horas da manhã, né? Das 3 às 5 vai funcionar o pulmão, aí, depois... gente. O intestino das 5 às 7 para o estômago começar a fazer o trabalho dele, tá? Então, tudo isso ligado à imunidade, isso chama-se longevidade. Tratar com prevenção, né? A acupuntura tem muito disso. E, para te dar uma dica muito legal, existe um mito de que a acupuntura é só para dor. Não. A acupuntura serve para inúmeras coisas, tá? Inclusive essa questão do sono, que é o que a gente está abordando hoje. É um dos relatos que eu recebo quando o paciente começa a fazer sessões. Doutora, meu sono melhorou. O resultado é maravilhoso. É maravilhoso. Então, assim, a gente tem que dar crédito a ele, né? Uma medicina de mais de 5.000 anos, né? Acupunturista, conhecedora de causa, né? Porque atende pacientes com carinho, com atenção, conhecedora mesmo. Aí, ó, a nossa indicação para você estar sempre atenta não é precisou apenas, como disse o Odinê, não é porque tem dor. Se você está buscando longevidade, saúde, fazer uma avaliação, um diagnóstico de como você está e pode ficar melhor, doutora Odinê Bechara, é a dica que aqui o programa Heloísa Pedrosa deixa para você. Odinê, parabéns, né? Porque foi aí o dia da acupunturista e que você continue nos trazendo sempre bons conhecimentos, porque a gente sabe que saúde é muita riqueza na vida de todos nós. E não esqueça, dormir é fundamental para se ter uma vida com construção de saúde. É isso aí. Ribeirão Preto é feita de muitas histórias, porque quem faz as histórias de uma cidade são as pessoas que habitam a cidade. Então, vamos começar a conhecer um pouquinho mais dessas pessoas que fazem Ribeirão Preto ser conhecida em todos os lugares, porque criam negócios de sucesso, empresas, marcas, serviços. Então, é isso aí. Hoje a gente já está aqui com ele, o seu Zezinho, da Espaço Homo, que é uma marca na alfaiataria de Ribeirão Preto. E é porque também está recente no mercado, né, seu Zezinho? Tem nada mais, nada menos do que pouco tempo de vida. Nasceu em 1965. Mas, seu Zezinho, vamos conversar um pouco mais dessa sua história, que é uma história muito bonita e de sucesso? Vamos lá. Quando a gente está falando da Espaço Homo, só nesse endereço aqui o senhor já está há quanto tempo? Há 20 anos. Então, você já entendeu que é gente que faz história. Vamos conhecer mais?
Se a gente já está pensando em histórias, seu Zezinho, como que começou essa sua paixão pelo costurar, pela alfaiataria? Muitas vezes, pensando já na história que o senhor já me contou um pouquinho, a gente sabe que antigamente muitas pessoas pensavam naquilo que queriam fazer, mas não necessariamente porque pensavam como uma oportunidade, pensavam como uma necessidade. Como é que foi a história da alfaiataria na vida do senhor? Foi muito por acaso. Meu pai me arrumou um trabalho numa loja, não sabia do que se tratava, chegando lá era uma alfaiataria. E um patrão fantástico que procurou me ensinar. Um ano depois, eu já fazia uma peça da vestimenta masculina, que era a calça. E foi em frente, foi em frente. Poucos anos depois, já estava com o aprendizado completo, graças a Deus, né? E naquele local eu trabalhei por 20 anos. Saindo depois, fui a São Paulo, que foi o auge, né? Que São Paulo é maravilhoso, São Paulo é fantástico para a moda. Lá foi que eu aprendi mais ainda. Voltando para o interior, vim para Ribeirão Preto. Chegando em Ribeirão Preto, logo em seguida, encontrei uma pessoa maravilhosa, Salvatore Laureano. Ele me convidou para trabalhar junto com ele. Eu no masculino e ele, claro, com as suas noivas. E foi realmente a virada da minha vida. Que lá com o Salvatore eu conheci um mundo que eu não conheceria sozinho. E por isso estou aqui. Seu Zezinho, quando a gente fala das histórias e de como que isso foi, né, lapidando, né, a gente, uma coisa que eu tenho certeza é que o senhor já sabe que mudanças aconteceram, né? De repente, a moda ela era por sinônimo de elegância e por alternativa, né? Nós não tínhamos as lojas de departamento, né? Então, vestir-se era ter, né, um alfaiate, era ter uma costureira que fizesse a roupa sob medida. De repente, o senhor viu os magazines chegarem, as lojas se abrirem com peças idênticas em várias, né? E as pessoas comprarem e usarem. De tudo que o senhor já tinha aprendido sobre moda e elegância, como foi para o senhor, a partir dessa época que a moda virou uma mercadoria, né? Uma peça de mais acesso, mas o senhor viu com certeza muita diferença naquilo que era a entrega daquilo que o senhor fazia como peça final. Como foi para o senhor ver essa transição? Olha, realmente foi uma mudança muito radical, né? Que antigamente fazia-se terno tanto para o avô, para o filho, para o neto, todos faziam na alfaiataria. Quando, na década de 70, apareceu a primeiro plano, a loja do Cal, em São Paulo, que foi a mudança, né? Todo mundo deve ter ouvido falar da Ducal. Então, daí em diante, começou as roupas feitas, masculina. Antigamente não era tão assim, né? Mas a alfaiataria continuou, depois chegou as roupas internacionais, e aí acabou atrapalhando mais ainda. Foi onde a alfaiataria veio quase que parando. Hoje, por sorte, estão voltando a lembrar da alfaiataria. Nós nunca tivemos problemas, sempre tivemos nossos clientes assíduos e vamos continuando, né? Mas a alfaiataria hoje parece que está voltando, graças a Deus. Uma das coisas que eu, particularmente como consumidora de roupa, né, preciso vestir, a gente já aprendeu que, na maioria das vezes, a tentativa de encaixar-se nas roupas da modinha e no manequim da modinha faz a gente, às vezes, ficar meio esquisita. E que quando você vai a uma costureira, com as medidas do seu corpo, com aquela modelagem, o caimento é outro. E outra coisa que a gente também observou, Cezinho, conta pra gente como é que foi a evolução desse vestir masculino, desse homem realmente que aprendeu que era importante o terno, a esse homem que usa o terno hoje em ocasiões especiais. Como é que foi para o senhor observar essa mudança? Como é que o terno foi deixando de ser a roupa do dia a dia do homem? Como é que o senhor foi observando isso? Olha, realmente foi uma mudança, né, como eu disse, radical, né? Mas aquela pessoa que gostava do alfaiate, gostava da roupa bem vestida, que vestia bem, aliás, né? Bem cortada, com caimento perfeito, continuou procurando os alfaiates. Eu que trabalhei em São Paulo uma época, né? Posso falar isso também, né? E aqueles que usam o terno por acaso, vez ou outra, às vezes não procura tanto, né? Mas a roupa do alfaiate é diferente, o caimento é perfeito, ela é feita para si
e o custo-benefício é muito maior. São tecidos especiais, folhas especiais, acabamento, realmente é diferente. Uma coisa que o senhor se adaptou muito bem aqui na cidade de Ribeirão Preto, como já conta a história, as roupas hoje, né, com a elegância que a gente está dizendo que estão aí presente, são realmente utilizadas em cerimônias, né? Então é muito comum que casamentos, formaturas, né, eventos de premiação, essa busca, né, pela elegância ou pelo traje especial aconteça. O senhor notou que isso é uma adesão que cresce? A gente viveu uma pandemia, que de repente pararam os eventos e tudo mais. O senhor nota que ainda é muito forte, é uma crescente, os jovens estão aderindo, sim ou não? Sim, os jovens hoje estão vestindo muito o terno, que o terno é um caimento maravilhoso, completa a pessoa, completa o homem, né? E tem muita procura. Esses eventos que você já disse aí, que são formaturas, são roupas, eventos de gala, né? É muito procurado e não vai acabar, tenho certeza. Estão tentando abolir agora a gravata. Eu acho feio, né? Calça e paletó só. Estão tirando a gravata. Até televisão está tirando a gravata. Deveria continuar com a gravata. A gravata é o complemento da roupa. E é verdade, quando a gente pensa na gravata, né, a gente abre aquelas gavetas, aqueles gaveteiros com aquelas gravatas, é o acessório da roupa masculina, né? Porque o terno, ele por si só, ele é mais sóbrio. Eu queria que você me falasse, Zezinho, sobre tendência e cores. Como é que foi acontecendo com relação às cores dos tecidos e de que maneira que isso também foi se modernizando ou não? Elô, você sabe que mudou, mas a gente ainda continua apostando muito na cor tal e na cor tal? Conta pra mim isso, seu Zezinho. Não, mudou bastante, viu? Tem gente que fala que a roupa do homem não muda. Muda toda hora, sempre, entendeu? Hoje são cores maravilhosas. Se você fizer uma foto aqui em nossa exposição, nós hoje usamos muito azul. Azul em diversos tons, né? Principalmente para o noivo. E o preto nunca deixou de usar. Sempre vai usar o pretinho, até para o vestido da mulher, né? O pretinho é outra história, né? Mas cores diversas. Hoje está usando muito claro. Então, os pastéis, então, café com leite. Está muito bonito. Realmente, verde está usando muito hoje. Muitos. Eu preferia preto e branco do Parque São Jorge, né? Mas usam muito verde, viu? Desculpa a brincadeira. Seu Zezinho, a gente sabe que em relação às cores, também talvez a tendência de as cerimônias elas terem saído mais do horário da noite, né? A gente já tem conversado muito com pessoas ligadas a festas, eventos, que uma das coisas que a pandemia trouxe foi a alteração mesmo, até no jeito de viver e experienciar os eventos. E uma das coisas é que muitos eventos passaram para de dia, passaram para cerimônias mais intimistas, e talvez isso tudo tenha ajudado muito, né, a refrescar os tons, né? Trazer novas possibilidades. O que o senhor me diz? Nós tivemos uma grande correria por isso, que nós temos muitos casamentos à tarde, no meio do dia também. Então, os tons claros é obrigatório, neste caso, né? E aconteceu com a gente, nós corremos atrás, que só usava de tons médios para cima, de tom de cinza, de chumbo, preto, azul marinho. Hoje está usando tons beges, tons pastéis, o cru, então mudou bastante. Seu Zezinho, lembrei agora, né, quando a gente estava falando da gravata. Então deve doer no coração do senhor quando lá no casamento eles saem com a gravata do noivo cortando nos pedacinhos para poder fazer uma ajudinha para o casal? Realmente, é muito complicado. Outro dia mesmo aconteceu, o noivo chegou aqui, seu Zezinho, cortaram a minha gravata, que eu queria guardar com tanto carinho. Eu fui no estoque, peguei uma outra gravata igualzinha dele e falei, toma, guarda esta, entendeu? Que realmente é complicado. Já tem noivo que leva uma gravata especial para cortar. Tem noivo que pega uma gravata diferente para cortar. Próximo de tom, né? Mas exatamente para cortar. Bom, então a gente já está aprendendo aqui com o seu Zezinho, já puxei a deixa, né? De repente, quando você já vier aqui pegar sua roupa, você já leva 2 gravatas, sim, porque uma você deixa para fluir ali na hora para o pessoal ajudar, para os padrinhos ajudarem. Seu Zezinho, dos muitos famosos que a gente sabe que o senhor já vestiu com muita elegância, né? Aqui em Ribeirão Preto, certamente o senhor tem uma história, né? De noivos a cerimônias, né? Posses. Conta pra gente um pouquinho dessas histórias que o senhor já fez parte. Olha, grandes famosos, todos os clientes nossos são famosos, né? Sim.
Claro, nós tratamos de igual. Mas muitos cantores, nós vestimos aqui, ultimamente, Lourenço Lorival, nós vestimos, estamos vestindo. Para os shows dele, eles vêm vestir com a gente, né? E políticos, ultimamente, vestiu o prefeito de Batatais, o prefeito de Ribeirão Preto, e assim por diante. Grandes pessoas, são todos amigos da gente. Pra gente que gosta de história boa e de saber como Ribeirão Preto tem gente que cria histórias boas, hoje eu queria trazer você para conhecer um pouquinho mais aqui de dentro, ó, do espaço da Espaço Homo, o senhor Zezinho Alfaiate. E se você ainda não conhecia, acabou de ficar apaixonada, né? Porque além da história, é uma simpatia de pessoa, um atendimento muito bacana. Seu Zezinho, pra gente que vai chegando ao fim desse bate-papo, mas quero depois bater papo com o senhor, talvez com dicas. Vamos combinar para o senhor falar um pouquinho das dicas aí de looks para esses homens ficarem mais elegantes? O que o senhor me diz? Olha, as dicas hoje são realmente muito modernas. Hoje usar uma calça mais fina, uma boca mais fina, a calça mais curta, na boca do sapato, entendeu? Tem muita coisa que mudou. Entendeu? Então venha até aqui, venha na nossa loja. Nós temos o prazer de te dar a dica especial, claro, que para você sair muito bem vestido. Pronto, tá vendo? Tava só faltando o convite, mas acho que a gente vai fazer um convite mais formal. Peraí. E para quem quer conhecer, locar, fazer parte desse espaço maravilhoso que é Espaço Homo, faça um convite, passe o endereço, senhor Zezinho. Aos nossos amigos e clientes, nós estamos na Rua Eliseu Guilherme, 681, à sua disposição, com locações de trajes e alfaiataria sob medida a seu dispor. Aprendeu? Anotou? Venha. E agora tem pergunta e resposta com a doutora Vivian Cognetti, ela, nutricionista, aqui no programa com a gente. Vivian, vamos para mais uma pergunta? Bora lá? Uma amiga está usando essa caneta para emagrecer. Será que funciona? Tem algum risco? Caneta? Não é caneta Bic. Ai, vamos não nos é caneta atualizar? Bic. Conta pra mim, Vivian. É que hoje em dia, né, essa expressão caneta é porque são medicações injetáveis, né? Então, ela lembra o formato de uma caneta. Tá. E tem vários nomes comerciais para esse tipo de medicação. E realmente são medicações que estão muito em alta, né? As pessoas estão buscando muito, os médicos prescrevendo muito. São boas opções, desde que com acompanhamento médico. E aí, só que aí tem um ponto muito importante, pessoal. Não ficar apenas no uso da medicação. Porque o que a gente percebe na prática de consultório? O efeito rebote dessas canetas, né, dessas medicações, se a pessoa não fez a tarefa de casa dela, e eu vou contar qual é, o efeito rebote, ou seja, o reganho de peso, ele é muito expressivo em muitas pessoas que usam essas medicações. E são medicações caras, né? Qual foi que aquela cantora, a Maiara? Da Maiara e Maraísa, isso. Eu não me lembro qual é qual, mas é essa mesmo. É. Que ficou muito magra de uma vez, causou um burburinho na mídia, né? Eu acompanhei um pouquinho o caso dela pela mídia, claro, não a conheço e desejo que ela esteja bem. O que é interessante é que, no caso dela, ela já tinha um histórico de ter feito uma bariátrica. E aí, novamente, pessoal, seja qual método de emagrecimento você vai usar, a gente precisa fazer nossa tarefa de casa, que qual é? Primeira coisa, você precisa se alimentar direito. Tá? O que é se alimentar direito? Não é nada, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É comida de verdade, Exato. Né? É comida de verdade. Parar com esses processados. Exato. Diminuir ultraprocessado, diminuir açúcar, né? A gente tem alguns passos importantes ali, então você precisa se alimentar bem, se alimentar direito. Outra coisa, estar ativo fisicamente, fazer atividade física e também olhar para as questões emocionais, para as questões psicológicas do processo de ganho de peso, porque muitas pessoas ganham muito peso em momentos muito críticos emocionalmente, porque está numa fase difícil do trabalho ou do casamento, enfim. E aí, se você não olha para isso,
A hora que esse remédio ele sai de cena, você volta a ganhar peso. Aliás, eu sempre tive muito receio, até mesmo da questão da bariátrica, porque eu acredito que as pessoas elas são muito mais emoção do que razão. Se fosse pela razão, a gente tomava a decisão e já, né, 2 segundos depois, você já estava nesse novo comportamento. Então, eu acho que é muito importante trazer essa ressalva para medicações. Ainda mais porque tem uma moçadinha jovem, né, querendo fazer uso. Novamente, né, citando a filosofia, que eu gosto bastante, Platão falava que o maior erro dos médicos é você tratar o corpo sem considerar a alma. Então, as pessoas, elas buscam por algo que as emagrecem sem olhar para as causas mentais e emocionais daquele ganho de peso. Porque, afinal de contas, você está comendo em excesso? E esse é o ponto. Se você não resolve isso, essa compulsão ela vai se voltar em outras fontes. E é interessante que eu tenho pacientes que tratamos a compulsão alimentar e quando eles não estão na comida, eles estão comprando muito de uma forma compulsiva. Ou uma estatística interessante é que, no caso dos pacientes que se submeteram à bariátrica, o índice de alcoolismo após a cirurgia, ele é muito grande. Então, ou seja, a pessoa ela troca uma compulsão da comida por outra fonte. Não resolveu o ponto. Então, independente da forma, né? Eu particularmente, eu não sou contra os medicamentos para emagrecer. É importante ressaltar isso, porque tem muita gente que acha, por ser nutricionista, tem só que ir. Não, mas é importante, esse acompanhamento, ele aconteceu, acompanhamento com um bom médico, né? Mas, sobretudo, em equipe, porque aí você precisa aprender a comer bem, olhar para essas questões emocionais, psíquicas, para que você consiga sustentar esse resultado depois. Que, aliás, é o que a gente quer, né? Tem coisa pior do que a gente ficar carregando culpa. Mas bora, que daqui a pouco tem mais uma pergunta com ela, Viviane Cognetti. Tá gostando? E você? Como é que tá essa questão de emagrecer? Tá achando que precisa perder peso? Quais estão sendo os seus desafios? Manda aqui no WhatsApp do programa, 981234000, a gente quer saber. De Boteco 2025 já iniciou em Ribeirão Preto. Desde o dia 11 de abril, os bares estão bombando. Os bares participantes de Ribeirão Preto dessa etapa são 27 esse ano. E o Comida de Boteco também vem com um elemento interessante. Está completando 25 anos de concurso Comida de Boteco no Brasil. E em Ribeirão já está na sua 12ª edição. Mas o que é legal é que o Bar do Jefferson também completa 25 anos de história. Jeff, para você que olha a linha do tempo do seu bar e olha o que você conquistou, que são esses pratos maravilhosos da sua participação do Comida de Boteco, é muita história boa? É muita sensação de que valeu a pena? Valeu muito a pena, é muita história boa. Trabalho com a minha família, que a gente cada vez vai inovando para melhorar mais e atender mais pessoas e amigos. Quando a gente pensa em 25 anos do Bar do Jefferson, quantas mesas tinham no Bar do Jefferson? Quando a gente iniciou, a gente tinha 10 mesas. Hoje a gente tem 120 mesas. Então a gente pode dizer que a jornada do Bar do Jefferson é uma história de sucesso. E aí vamos falar um pouquinho em que momento essa história cruza com a jornada do Comida de Boteco. Qual foi o primeiro ano de vocês a participar do concurso, Jeff? O primeiro ano foi 2019, depois veio a pandemia, aí foi 2022, 2023, aonde a gente foi campeão, 2024 e esse ano agora 2025. Jeff, então já são 5 anos de jornada do Bar do Jefferson no Comida de Boteco. E a gente sabe que para você o concurso dá muito resultado. Você recebe público novo, além do público que já frequenta e lota a sua casa. Você gosta de ver essas caras novas? Você percebe que isso cria para você retorno deles para o bar? Isso dá muito retorno e é muito gratificante a gente atender pessoas novas, para ter opinião diferente e tal, para a gente acertar o que está errado. Então, para a gente é muito gratificante vir pessoal novo. Comida de Boteco traz isso muito para a gente.
Agora vamos lembrar um pouquinho de quando vocês foram campeões em 2023. A gente tem o programa que o Jeff ganhou. A gente tem a história, né, desse Comida de 2023. Mas é sempre uma curiosidade. Afinal de contas, para poder participar do Comida, tem que ter um bom petisco. E além do petisco, tem que ter os outros quesitos que fazem com que as pessoas possam estar votando. Atendimento, higiene, né, e assim por diante. Jeff, uma pergunta que não cala. Como é que acontece aqui no Bar do Jefferson? Quem que são as mentes criativas que fazem os petiscos que concorrem? Ó, quem trabalha são minhas filhas. E quem tem a mente criativa para os petiscos são a minha esposa. Então, eu tenho um chefe de cozinha ali muito bom, que ela dá ideia e ele corresponde com isso. Então, a gente já entendeu que a Andréia é a mente criativa aqui, uma querida, que está uma dupla e tanto com o Jeff. Jeff, vamos falar desse ano, então. A gente já sabe que o Comida chega com a proposta da cerveja gelada, né, da marca de patrocinadores que é a Eisenbahn, né, mais uma vez no concurso. E a gente vai falar dessa gama que você está participando, porque você está, para além de ter o petisco, você está também com a Chicken Fry, que é um desafio, né, da Maizena e da Seara, né? É isso, da Maizena e da Seara. E também tá com o desafio da caipirinha, que a gente vem aí com a marca da Smirnoff, que é a Dama de Vermelho. Me conta, então, como é que aconteceu a história do petisco que está concorrendo esse ano. Qual é o nome dele mesmo? O nome dele é A Vaca Foi Pro Brejo. É um petisco de mandioca, carne de costela e queijo. Uma questão que eu acho muito bonita, que a gente vai olhando nos petiscos dos bares que participam, também tem muito a ver com a apresentação. E a ideia dele estar espetadinho, tudo isso aí também faz parte do instagramável? É, isso aí. É a ideia da André. Ela achou que ia ficar legal e tudo que ela fala, eu acato. Um homem de muita sabedoria. Jeff, a gente pensando um pouquinho mais sobre o sucesso do prato, uma coisa que para você, quando você está mastigando esse petisco, que é sua criação aqui do Bar do Jeff, digamos que você percebe que destaca um sabor, dá uma dica para a gente poder ficar com água na boca. Ó, esse bolinho, ele se destaca por... Você sente os 3 sabores, da mandioca, o queijo, quando você morde, ele estica, e a carne de costela não tem para ninguém, né? Acho que ele resumiu muito bem. Jeff, então é isso aí. A gente já sabe que vocês estão concorrendo e quem vem participar aqui no bar pode estar solicitando a porção. Ela tem preço único. A porção que é a concorrente, né, para o concurso de boteco, do Comida de Boteco, ela está saindo a R$ 35,00. É preço único, não se esqueça. Aí tem as variações, que é o prato do desafio e a caipirinha, que a gente recomenda que você venha e já peça o combo todo do Comida de Boteco. Jeff, para quem ainda não conhece o Bar do Jefferson, faz aí o convite para as pessoas falando o endereço, o bairro e o horário de funcionamento. Ó, a gente, além de tudo isso que você falou, a gente está trabalhando com a Eisenbahn a quarta por conta. Você pediu o baldinho com 4 cervejas, você paga 3. E a gente está situado aqui no Jardim São José, na rua Edgar Patrick, número 20, perto do posto de saúde. Bar do Jefferson está no Comida de Boteco e você tem que estar aqui no Bar do Jefferson para poder dizer que participou com certeza e votou para o Comida de Boteco 2025. E é lógico que eu estou aqui, gente, no programa com a Vivian Conhete, a nossa nutricionista, que veio nos responder perguntas exclusivas. Quem sabe você vai poder fazer sua pergunta também numa próxima parada dela aqui com a gente. A Vivian responde, não responde, Vivian? Claro. E também lá no seu consultório, né? Quer falar com você, é só marcar. É fácil me encontrar. Ou nas redes sociais também, né? Sempre muitas dicas boas. Me siga no Instagram. Olha lá, bora. Vamos ver mais uma pergunta? Vamos lá. Peraí, deixa eu montar aqui. A minha pergunta é para quem está iniciando as atividades físicas. É indicado iniciar junto o uso da creatina? Ai, meu Deus, essa da creatina adorei.
E eu vou acrescentar uma segunda pergunta para você já colocar aí na questão da atividade física. Eu já ouvi falar que mulheres 50 a mais meio que são indicadas, assim, tipo, meio que obrigatório. Assim, olha, a mulher fez mais de 50 anos, tem que tomar creatina. E aí, o que você faz com isso tudo? Bom, a creatina... Pergunta complexa. Você já emendou uma na outra, né? Mas vamos lá. A creatina, de fato, ela é um suplemento bastante interessante, né? Em termos de benefícios, né? Que quais são? No âmbito esportivo, a creatina ela é uma velha conhecida, porque ela é um suplemento já bastante antigo, com muitas evidências de resultado. Basicamente, no esporte, a creatina ela resultava em quê? No ganho de massa muscular, no ganho de força. Tá? Então isso era muito conhecido já no âmbito esportivo, mas recentemente houve um boom da creatina, né? Todo mundo fala de creatina. Antes era o whey protein, né? Exato. Cada fase é uma coisa, né? Tem um pouco de modismo, né? Mas no caso da creatina, é realmente um suplemento interessante. Agora, claro, vale fazer uma ressalva que a gente nunca indica alguém se autossuplementar sem antes saber como está a sua saúde. Por quê? A pessoa começou a tomar um suplemento, ela pega um resfriado e ela fala, será que é isso? Será que é isso que eu tô tomando? E aí eu brinco que a corda sempre estoura pro lado mais fraco, né? No sentido assim, de que ela não tem muita segurança daquilo que ela tá fazendo. Então, para você colocar um suplemento na sua rotina, a melhor coisa é sempre você ter alguma orientação de um profissional, né? Que seja médico ou seja nutricionista, vai saber te orientar com relação à creatina. Mas então, de benefícios, ela é muito comentada, ela é muito indicada para ganho de força, né, para ganho de força, e imagine isso num idoso, por exemplo, quanto isso não é interessante. E hoje em dia, esse boom da creatina, ele se deve também porque ela vem sendo discutida pelos seus benefícios a nível cerebral. Então, ela é considerada um nutriente que pode otimizar o nosso funcionamento do nosso cérebro por conta desse efeito que a creatina tem, que é otimizar a recuperação de uma molécula de energia. Olha aí. Então vale a pena pensar que a Vivian Coente está te chamando a atenção para uma dica sobre, quem sabe, para você creatina ser algo interessante. Mas o que é que ela está nos avisando? Primeiro, a avaliação, né? Geralmente, avaliar é o quê, Vivian? A pessoa chega lá no seu consultório... A primeira coisa, né, que geralmente alguém que chega para nós, ela tem ou um objetivo ou uma queixa, né? Geralmente uma das duas coisas. Então ela vem já com algumas queixas ou ela tem algum objetivo específico, né? Eu quero melhorar minha saúde, eu quero melhorar minha memória. Depois da pandemia, esse é um objetivo muito comum. Sim. Eu quero melhorar minha memória, ou então eu quero melhorar que eu ando com cansaço muito extremo, muito fadigado. Então, nesse caso, a gente tanto vai avaliar como está o estilo de vida daquela pessoa, a alimentação, o sono, se faz exercício físico ou não, né? E eu costumo falar que o suplemento, ele é a cereja do bolo. Então, imagina um bolo. A cerejinha do bolo, o glacê, é o suplemento. Suplemento sozinho não faz milagre. É importante a gente falar isso, porque é outra coisa que pode acontecer. A pessoa começa a tomar um suplemento, ela não vê tanto benefício, mas eu falo assim para os pacientes, é como se o suplemento estivesse remando sozinho, diante de um tsunami de hábitos ruins. Então, a primeira coisa, cuide para melhorar a sua alimentação, né, estar ativo fisicamente, né, buscar ter uma boa noite de sono. E aí depois a gente vem com quais suplementos são interessantes para auxiliar a tua saúde, para auxiliar você a se sentir bem. E no caso de mulheres, né, acima de 50 anos, é um suplemento também interessante, mas que vai se encaixar nesse contexto, que a gente precisa avaliar de uma forma geral. Exato. Sempre bom, gente. Cuidado, né? Bom, mas tem mais pergunta? Claro que tem. Daqui a pouquinho a gente volta com ela, Vivian Coente. Já cansei de andar com meu coração pra ele tomar cuidado com essa paixão. O amor quando é demais é um campo minado. Se explodir uma vez, o coração sai mais caro.
Pedrosa metido em tudo que é de bom dessa cidade. E é muito bom porque quem está sempre metido em coisa boa também são eles, ó, o prefeito, a primeira-dama, Ricardo Silva. Toca do Urso é uma referência de Ribeirão Preto para o Brasil, marca Colorado e está voltando, né, nessa reabertura a trazer música boa, cultura. É importante a cidade ter esse tipo de espaço e é legal você mostrando que a gente tem que crescer por aí mesmo, na cultura, no lazer. Elô, primeiro que Ribeirão Preto é polo cervejeiro, uma lei estadual reconhece Ribeirão Preto como polo cervejeiro. Aliás, a lei é de autoria do meu pai, do Rafael Silva, deputado estadual, foi sancionada recentemente pelo governador Tarcísio. Então, aqui é geração de emprego, é geração de renda. E a Colorado, pessoal, levou o nome de Ribeirão Preto para o Brasil e para o mundo. Explodiu. Isso é incrível. Eu fiz questão de estar aqui presente para abraçar os proprietários, os sócios, os funcionários. E Ribeirão Preto vive muito dessa cultura da cerveja. E é fundamental porque isso gera emprego e renda. Sem falar que nós temos aqui em Ribeirão Preto dezenas e dezenas de fábricas de cerveja. Então precisamos rememorar isso, relembrar isso e reforçar esse potencial nosso. Primeira-dama, você tá junto, eu sei que você também ferve, gosta do que é bom de Ribeirão. O Ricardo comenta aqui do polo cervejeiro, é uma marca da cidade. E a gente sabe que as mulheres também modificaram o seu paladar, tomam mais cerveja, tem um movimento pela gastronomia. Você gosta de ver Ribeirão à ponta, à frente nesse tipo de movimento? Eu gosto muito, obrigada pelo convite. Sou suspeita porque sou cervejeira também. Se bobear, toma até mais chopp que o Ricardo. Consumidora, viu também, consumidora. Bom demais ver Ribeirão Preto tomando essa frente. Ricardo, pra gente dizer que Ribeirão tem cultura, lazer e ponto de turismo, o que o cidadão que está aqui, ele fica ouvindo a nossa matéria, como é que você entende hoje? As pessoas ficam com a impressão de que, de repente, Ribeirão é uma cidade tão grande, Ribeirão pode mais. Ribeirão está muito grande. Ribeirão pode mais e vamos fazer mais para o Ribeirão Preto. Eu cheguei no comando aqui da cidade faz pouco mais de 90 dias e a gente vai fazer ressurgir essa vocação. Por exemplo, nós não temos ainda estruturado a rota cervejeira. Vamos fazer. As pessoas elas têm que ter uma rota feita pela prefeitura, pela cultura, turismo, para poder visitar as fábricas, conhecer, e isso atrai turistas do Brasil e do mundo. Nós vamos pegar a vocação de Ribeirão Preto, não apenas na cerveja não, mas como um polo de saúde, de tecnologia. Tem muito a crescer Ribeirão, uma cidade grande, tem muitos desafios, tem problema, tem. A gente vai de pouco em pouco, colocando a casa em ordem e fazendo a vocação de Ribeirão se aflorar cada vez mais. É a nossa prefeitura, prefeito e primeira-dama. Vamos que tem mais coisa pra gente ver por aqui. Vamos aproveitar essa festa, né, primeira-dama? Obrigada. E agora vamos conhecer um pouco mais da história desse momento que a Toca do Urso já recebeu. Você já está comigo aqui dentro e novidades chegaram, não é? Bom, Grupo São Bento. E eu estou com duas pessoas que fazem a coisa acontecer. Alguém bateu o olho no Brasil, encontrou Ribeirão. Quem fez isso? Ó, Fernando. E aí, quem vai fazer a operação? O Cabu, que é o Marcelo. Vulgo Marcelo, mas é o Cabu. Mas a gente vai conversar com você agora. Fernando, conta pra mim, como é que é esse negócio de olhar e encontrar uma oportunidade e, de repente, por que Ribeirão ficou uma boa oportunidade? Então, Ribeirão Preto sempre teve nos nossos olhares. Porque Ribeirão Preto é considerada a maior cidade do interior de São Paulo. E foi uma surpresa para nós. O Grupo São Bento, o Grupo Sentes, que hoje juntou com alguns restaurantes e virou o Grupo Sentes, que é o antigo Grupo São Bento. O Grupo São Bento sempre, ele sempre foi um bar muito paulista. E aí quando veio o convite para vir a Ribeirão, na Colorado ainda, foi o negócio mais importante, porque a Colorado é a raiz de uma marca de São Paulo. Então, nada mais do que São Bento e Colorado. Então, aí foi a decisão. Falou, quando a Ambev propôs para a gente assumir a Colorado, ele falou, vamos lá, vamos pegar, nem olhamos muito, assim, a gente que gostava muito de Ribeirão e ainda mais da cervejaria Colorado, aí a gente pegamos toda a nossa equipe, viemos para cá, olhamos, falamos, vamos assumir, e aí tinha uns 2 meses para assumir uma correria para inaugurar o mais rápido possível, pro AgriShow, até que é um dos grandes eventos de Ribeirão Preto, e aí nós viemos com alma, com vida, com tudo para cá,
para assumir a Colorado e estamos maravilhados com o público que está aqui hoje. Estamos agora, o Cabu, que é a parte dele que vai assumir e fazer a operacional mesmo, grandes shows aqui, tudo para cada dia estar melhor do que já sempre a Colorado foi, a Toca do Urso foi, entendeu? Então a gente quer manter e melhorar ainda mais a Toca do Urso. Cabu, já vi que a resposta é sua agora. Ele achou você agora que toca o trem pra frente. Eu já tô sabendo que, de alguma maneira, vocês vão manter a identidade da Toca do Urso. O bar que é reconhecido por uma cerveja diferenciada, um atendimento jovial, muita gente gosta e tem muito rock and roll. Mas é verdade também que a gente vai ver brasilidades aqui também no palco? Vai ter brasilidades, estamos estudando para trazer todo mês uma banda de nome na cidade, para ter um evento, um grande evento. Então todo mês vai ter um grande evento na casa. Vamos ter vir com algumas novidades no cardápio também, fora o que já tem, a gente vai vir com grandes novidades no cardápio. E também a gente tem um acordo aqui com a Ambev, que chopps diferenciados, somente com exclusividade aqui na Toca do Urso. Então eu já vi que esse é o endereço que a gente vai frequentar muito, com certeza. Parabéns, sejam bem-vindos. Ribeirão Preto está adorando a chegada de vocês. E a gente quer conhecer mais. Tô indo, tá bom? Muito junto ainda. Tô indo. Bom, e agora a gente vai conhecer um pouco mais desse que é o Grupo São Bento, que toma à frente aqui a Toca do Urso. E o Ronaldo é que vai contar pra gente sobre a história do grupo. Então, o Grupo São Bento ele tem uma história de mais de 20 anos. Iniciou com uma choperia na Vila Madalena, que é o primeiro São Bento. Nós tínhamos uma história antes, nós tínhamos mais casas antes disso, mas o nome São Bento foi mudado, do Grupo São Bento, nessa época há mais ou menos 20 anos. Nós temos 25 anos, na realidade. E foi uma história de tentar montar uma coisa diferente, um tipo de cervejaria diferente, uma coisa que lembrasse muito São Paulo. Na época, por quê? Para concorrer com os bares cariocas, que era uma coisa, Vila Madalena é um reduto de bares cariocas. A gente tentou mudar um pouco e trazer uma coisa do botequim paulista, do bar paulista, da época de 1950. Depois isso foi se transformando. Em 2007 nós abrimos Campinas, depois 2007 nós abrimos a segunda unidade, que foi no Itaim, em 2009 viemos para Campinas. O próximo passo era para ser Ribeirão, só que com a expansão em São Paulo, que nós começamos a crescer com outras marcas e outras casas, ficou um pouco distante e isso aí ficou meio adormecido até hoje. Então, uma coisa que eu posso falar é que provavelmente o São Bento vem para cá também, porque agora tendo uma operação aqui, a logística começa a fazer sentido. Então, provavelmente teremos novidades por aí. Então é aí, ó, o programa Beleza Duvidosa, como sempre, levando você para conhecer o que há de novidade na cidade e o que há de bom. Que o São Bento venha também, porque a gente aguenta. A gente aguenta lugar bom, bonito, com comida boa, bebida gelada, combinado? E temos mais algumas outras marcas, nessa São Bento. Talvez a gente traga mais coisa para cá, vamos ver. Vamos ver o mercado. Conta tudo pra gente. Tá bom, com certeza. Vai ser bem saber. E para você que já acompanhou todas as perguntas agora, a última. Mas a gente tem que, assim, aproveitar ao máximo para saber se, de repente, Vivian Cunhete vai responder uma pergunta que é sua. Vamos embora. Vivian, vamos ouvir essa última pergunta aqui? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui, meu Deus. A minha pergunta é a seguinte. É verdade que durante a menopausa as mulheres engordam mais? E aí, hein? Será? Nossa, hoje pegou, né? A menopausa tem muitos mitos, muitos desafios que muitas mulheres às vezes usam como desculpa para algumas questões que na verdade são hábitos. Já vou fazer essa provocação. Estaria eu provocando errado ou deixando uma brecha para você nessa pergunta, Vivian? Na verdade, assim, ó, esse período da menopausa, ele é realmente um período crítico, né, para ganho de peso, para ganhar gordura, acumular mais gordura na região abdominal. Só que uma coisa que é muito válido a gente ressaltar é que essa velocidade de ganho de peso ou de ganho de gordura, às vezes já está relacionado com o hábito que a pessoa tinha ao longo da vida. Então, quanto antes você começar a se cuidar, melhor é. Porque aí você passa por essas fases, seja a menopausa ou seja outras fases de oscilação hormonal, né, de uma forma um pouco mais equilibrada, de um pouco mais sutil, porque pelo próprio período, por conta da própria oscilação hormonal, a gente já tende a ter alguns sintomas que não são muito desejáveis. O que a gente acaba entendendo é que dentro da questão do engordar, que parece que um desejo muito mais feminino, até as mulheres querem emagrecer, elas não querem estar acima do peso, mas a menopausa em especial, ela agora é um assunto mais falado.
né, os sintomas da menopausa. Mas eu cutuquei essa questão do hábito porque eu acho que tem muita mulher pegando carona na desculpa da menopausa. Estou chamando de desculpa, não é porque a menopausa não tem os seus desafios, mas ela usa a menopausa como uma desculpa para não corrigir uma questão que está ligada a hábitos. Isso é um ponto que realmente acontece com algumas pessoas. E assim, um convite, né, que eu costumo fazer é que se a pessoa não se cuidou ao longo da vida, ela vai sentir esse ganho de gordura, ela vai sentir mais efeitos durante esse período, mas nunca é tarde para começar. Então, assim, a menopausa ela é um período em que muitas mulheres, às vezes, não se priorizaram muito ao longo da vida, mas agora você vai precisar olhar, né? E a menopausa ela é um assunto mais falado, não só a menopausa, mas a saúde da mulher de uma forma geral, porque hoje em dia a mulher ela acumula pautas, né? Ela acumula funções, ela trabalha em casa, trabalha fora de casa, tem várias demandas. Então hoje o tema saúde da mulher ele é muito mais comentado. Afinal de contas, para a gente dar conta de tudo, na medida do possível, a gente precisa estar bem. E na menopausa pode acontecer alguns sintomas que já vão comprometer um pouquinho a qualidade de vida dessa mulher se ela não se cuidar. Sim. Então, dando exemplo, tanto ganho de gordura ou ganho de gordura na região abdominal, lembrando que ganhar gordura na região abdominal não é só uma questão de estética. Ela revela um risco cardiovascular, né? Então, quanto mais gordura na região abdominal, maior o risco cardiovascular, ou seja, precisa se cuidar. Mas também uma coisa que pode acontecer nessa época na menopausa é a alteração de sono. Então, a gente precisa cuidar dessa saúde da mulher, ela precisa realmente rever os hábitos de vida e temos algumas coisas, algumas estratégias que pode auxiliar de fato. E quando o assunto são estratégias, Vivian Conhete, para você que está acompanhando esse bate-papo, Vivian, você atende jovens, adultos, mulheres, homens, esportistas, como é que funciona o seu trabalho? Bom, eu atendo um público geral, eu não atendo apenas crianças, né, que são muito pititicas, que aí eu encaminho para uma colega especializada nisso, mas eu atendo o público em geral, com foco em saúde e qualidade de vida. Eu faço tanto a parte de nutrição clínica quanto esportiva, né, e hoje o convite é para que todos nós sejamos ativos, né, faça alguma atividade física e quem gostar, né, quem sentir afinidade com o meu trabalho, está convidado a me acompanhar nas redes sociais e até a conhecer meu consultório. Vou ficar muito feliz de te receber lá. Vivian Conhete com a gente aqui no programa Heloísa Pedrosa, respondendo dúvidas. E ó, 981234000, manda uma pergunta sua. Eu tenho certeza que ela vai receber aqui do programa e vai responder para você. Que tal? Manda uma pergunta que a gente encaminha para Vivian Conhete. Ó, que presente. Vivian, beijo. Muito obrigada, Elô. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. E o programa Heloísa Pedrosa vai chegando ao fim. E como sempre, muito alegre por você estar com a gente até o final. Participe, 16 98123 4000. 16 98123 4000. Isso mesmo, é o telefone do programa Heloísa Pedrosa. Vem, dá um oi pra gente aqui no WhatsApp. Para você que quer, de repente, vir fazer uma matéria com a gente, para você que quer concorrer a brindes, presentes, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Tá aqui, ó, na tela. Da hora que eu chamei até agora, tá aqui, ó, escritinho, não tem desculpa. Copia, digita devagarinho, diz assim: Elô, quero participar de sorteio. Elô, queria te sugerir para você gravar aqui a pessoa que eu conheço, a empresa que eu amo. Faça uma conversa com a gente, tô te esperando. Posso aguardar para você agora? Agora, nesse momento, ó, tô paradinha aqui, vamos lá. 98123 4000 é o WhatsApp do programa. Quer ganhar brinde? Quer dar sugestão de pauta? Chama agora. E o programa vai chegando ao fim. Esse programa, você já sabe, está lá no canal do YouTube. Quer compartilhar, quer fazer comentários, quer realmente mostrar o nosso trabalho para mais pessoas. No canal do YouTube você tem ele a toda hora e com a facilidade de compartilhar, passar para outras pessoas que queiram assistir. O meu YouTube é teu. Vai lá que tem muito programa bom, que tem aí já gravados dos anteriores. E outra coisa que você não pode esquecer, eu, Heloísa Pedrosa, estou no Instagram, certo? Lá no Instagram. E no Instagram também estou sempre trazendo novidades. Eu quero você me seguindo no Instagram. Vai lá, me dá um oi, me chama no direct, faz um comentário. Vai ser muito bom ter você comigo. Beijo grande. Até o próximo programa.